Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E tá chegando a hora, pessoal. Tá chegando a hora da janela fechar. E qual vai ser? Após a recusa do Tolói, Tolói recusou a proposta do Vasco da Gama nesta tarde. A gente vai explicar aqui. A gente vai falar sobre as conversas do Vasco da Gama com outro zagueiro que se intensificaram neste dia. Vamos abordar a questão aqui de outros reforços e falaremos também aí sobre a saída de atletas e também a situação envolvendo Vasco da Gama e Atlético Paranaense, porque o dia do jogão do Campeonato Brasileiro está chegando e depois vem aquela Copa do Brasil que vai ser especial, que dá para a gente passar de fase. Peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, pessoal, vamos começar falando aqui sobre Vasco e Atlético Paranaense, porque hoje foi um treinamento muito intenso que o Paiva fez. E o esboço do time já começa a ser concluído para o jogo do Campeonato Brasileiro. Muitas pessoas acharam que o Paiva iria poupar o time, mas não. O Paiva está com simplesmente ali todo o plantel na mão, tá? Inclusive o Felipe Coutinho vai ter condições aí de jogo. O Coutinho vai ser relacionado com toda certeza. Aquela situação dos atletas que estavam com fadiga muscular, como o caso do Maicon, do Piton e do próprio Vegete, todo mundo treinou 100%, até porque é um momento de entregar 200%. E o único jogador que deve ser poupado aí deverá ser o Léo Pelé. Por quê? Por quê? Porque o Léo Pelé, ele tá com aquela situação da imagem muito desgastada e o Léo Pelé deve ficar no banco, a zaga sendo o Maicon e João Vitor. Eu tô curioso para poder saber ali, porque os dois são destros, né? Vamos ver como que vai ficar essa situação aí que preocupa um pouquinho. O Vasco também está correndo aí contra o tempo para poder registrar o Jean Menezes para esta partida, tá bom, pessoal? Bom, passei uma informação hoje aqui para vocês na parte da manhã que a verdade está aí prevalecendo, né? A gente não deve mais ter atletas deixando o plantel do Vasco da Gama, porque tá faltando 8 dias, né? Como os atletas aí do Vasco que estão naquela lista de dispensa, como é o caso do Galdames, como é o caso do Rossi, eles possuem salários muito altos, né? E assim, muitos clubes ali querem que o Vasco divida o salário, e mesmo dividindo o salário fica muito caro para a realidade dos clubes aqui no Brasil de pouca expressão. Exemplo disso é o Rossi, né? O Rossi, ele tem uma proposta do Santos, outra do Goiás, mas mesmo o Vasco pagando ali a metade dos salários, ficaria muito caro para os outros clubes arcarem com essa situação. Bom, o seguinte, vamos falar de reforço? Por quê, meus amigos? Hoje nós tivemos ali a recusa do Tolói. Rafael Tolói não aceitou a proposta do Vasco. Muito se falou aí que a proposta do Vasco foi boa, mas que o jogador teria interesse de permanecer na Europa, né? Ele
Se a proposta fosse boa, o cara teria vindo para o Brasil, né? O cara não quis vir mesmo, né? E é aquela situação que a gente falou para vocês sobre a situação do Tolói, perfeito? O Tolói, ele é um atleta que é capitão do Atalanta, é um cara que acabou de conquistar uma Euro. Então, assim, difícil, era difícil, a gente sabia disso, né? Mas a situação é a seguinte, não pode se lamentar. O Vasco ainda tem mais 8 dias, tem uma semana para tentar a contratação de reforços, sobretudo aí para o sistema defensivo. A gente tem a situação do Luan Pérez. A situação do Luan Pérez foi intensificada nas últimas horas. É um jogador que está dentro da realidade financeira do Vasco da Gama. O Vasco espera negociar com esse zagueiro. E eu vou dizer uma coisa aqui. É a última cartada do Vasco na tentativa de trazer um zagueiro. É o Luan Pérez. Se essa negociação não vingar, a gente vai com o Léo Pelé e com o Maicon até dezembro aí. Por que eu estou falando isso? Se o Vasco tivesse outra alternativa aqui no Brasil, eu acho que o Vasco já deveria ter apresentado. Essa alternativa aqui no mercado foi o Maurício Lemos, que recusou também a proposta do Gigante da Colina. Então, as conversas com o Luan Pérez, o Vasco, muito otimista, que pode ter um desfecho aí positivo com o atleta, certo? E o seguinte, né? A gente repete aqui. Bom zagueiro que atua no Santos. Eu acho que é o cara mesmo ali da posição. Canhoto, joga de lateral esquerdo também. E o seguinte, é o cara que joga ali na posição do Léo Pelé. A gente não vai jogar com 2 destros ali na zaga, caso ele venha, né? A situação do Guti, né? Hoje a gente tomou conhecimento, o jogador que está lá na Holanda, essa situação aí está completamente descartado. O jogador tem uma multa rescisória altíssima para o exterior, tá? É muito alta mesmo a multa dele. Então hoje, favoritaço para vir Luan Pérez. O Vasco ainda busca mais um volante. Vamos ver se vai dar tempo para o Vasco poder fazer essa contratação aí do volante, tá? Mais 2 reforços é o que o Vasco busca. Aquele homem lá que era uma necessidade também, parece que o Vasco deixou meio que de lado a situação lá do atacante para ser a sombra do Vegetti, né? O Vasco optou em trazer um jogador de lado, que é o Jean Menezes, e agora é aguardar, né? E o Luan Pérez aí, vamos torcer para que dê certo, que vai agregar, ajudar muito ao Vasco da Gama aí. Conversas intensificadas. Obrigado aí pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!